Olá, pessoal, mais uma vez, aí um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado lá da primeira parte. Quem não viu a primeira parte, por favor, volta lá, porque tem muito conteúdo interessante, muita coisa importante para a gente falar, tá certo? Bom, a gente fez aqui essa primeira parte, né? A gente está na primeira parte, terça parte da primeira parte dessa sentença, tá? Se a gente pensa que uma sentença vai exigir um relatório, uma parte de fundamentação e a sua conclusão, né, sua parte dispositiva, a gente está falando ainda, a gente está fazendo ainda o relatório da inicial. Bom, vamos voltar aqui, tá? Passar o processo. Vamos ver aqui, a gente já viu que foram juntados os documentos, tem essa certidão daqui, né, essa certidão aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem, essa certidão que parece que ajustou, né? Inicial, tá? Veio o despacho que deferiu o pedido de gratuidade de justiça, isso é muito importante, pessoal, para lá na frente nas nossas conclusões, na parte dispositiva da sentença, para a gente saber se há distribuição, se houve distribuição das despesas processuais e há condenação em honorários advocatícios, para a gente saber se há hipótese de suspensão ou não, tá certo? Aí a gente segue, eu não cito o despacho, tá? Que foi recebido, eu parto diretamente para a contestação. Bom, a contestação, aqui, observe que tem uma coisa aqui, pessoal, que é estranha. O Banco do Brasil. Banco PAN. Tá certo. Só peço desculpas aqui, eu tinha pensado que fosse o Banco PAN. A face do Banco PAN. Olha aí. Já vamos lá. Vamos corrigindo, então. Contestação. Vamos lá. Na sua contestação, o que é que o Banco PAN vai veicular? A gente já viu isso aqui antes. Isso aqui, a gente já viu isso aqui um pouco antes. Não foi? Nós já vimos que o Banco PAN, ele veicula a impugnação à gratuidade e alega a inépcia da inicial. Contestação ID. Alegando o banco acionado preliminarmente a inépcia da inicial, tendo em conta a infringência do artigo 330, parágrafo 2º, do CPC. Também veicula impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, porque é importante, pessoal, a gente citar, né, o porquê, porque não houve comprovação da pobreza declarada. Seria isso? Vamos dar uma lida aqui, né, que pese pleiteia e tal. Ver condições, concursos, contudo, se fala de patrão particular, cuja banca de advocacia não apresentou qualquer documento, comprove o estado de nacionalidade. Então, porque assistida por advogado particular e também porque não comprovou o seu estado de miserabilidade. Então, foram estas as preliminares, as impugnações apresentadas. Eu vou agora no mérito. No mérito, o banco acionado defende a legalidade dos empréstimos. Aceitação,
Pessoal, eu estou dando aqui uma lida para ver se ele traz alguma informação a qual eu não tenha. Porque eu já tenho mais ou menos, né, esse texto do que eu vou colocar aqui. Enfim, legalidade da taxa de juros. Aqui. Isso aqui, ó, é um argumento muito plausível. Tá certo, pessoal? Por quê? Porque isso aqui é um argumento muito plausível. Lembra-se que eu disse lá que a inicial veiculou a abusividade da taxa de juros contratada. Por quê? Porque fixada acima da taxa média de mercado. Então veja que o banco ele vai falando aí vai apresentando diversos fundamentos, mas qual é o fundamento aquele que eu vou ter que rebater? O fundamento que eu vou ter que rebater aí, que eu vou ter que falar, é se a taxa média de mercado pode ser utilizada por si só como parâmetro para definir a abusividade da taxa de juros remuneratória. Então, olha aí o que o banco diz. O banco rebate o argumento da parte autora, tá? Ao afirmar que quando o julgamento do recurso repetitivo, né, restou definido que para análise da abusividade ou não dos juros estipulados em contrato, deveria ser adotado como parâmetro a taxa média publicada pelo Banco Central do Brasil para a operação equivalente, a qual é calculada observando-se o mercado financeiro, admitindo-se, obviamente, uma variação razoável de tais índices. Pronto. Então, esse é o argumento principal da defesa. No mérito, a parte autora, a parte acionada alega que, quando do julgamento do recurso especial repetitivo acerca da matéria, restou definido que, para análise da abusividade, deveria ser adotado parâmetro para apuração mais razoável entre eles. É justamente essa parte aqui que eu vou me ater. Mesmo após o recurso de julgamento, entendimento inalterado, perfeitos, eu já sei, são as resoluções e tal, os juros, em consulta. Olha aqui, um outro passo muito importante. Olha aqui, ó. Olha o que ele está dizendo aqui ainda sobre os juros. Ó. Em consulta ao sítio, podemos constatar que a época em que o contrato foi celebrado, a taxa de juros praticada no mercado para operações bancárias semelhantes à dos outros. Ou seja, a taxa prevista no contrato é igual àquela praticada no mercado financeiro à época do ajuste. A taxa média de mercado. Olha aí, outra informação bem interessante, tá, pessoal? Na medida em que eu quero tratar sobre taxa média de mercado, tá? O banco acionado também alega que em consulta tal, pode-se constatar que a época do contrato, que a época em que o contrato foi celebrado, a taxa média de mercado praticada no mercado era semelhante à dos atos. Ou seja, a taxa prevista para o contrato é igual. Além disso, a parte altura. Eu não gosto de chamar muito a parte adversa, né? Porque nós somos imparciais, então nós não somos adversos, né? Não demonstrou de forma efetiva a alegada abusividade, a qual o FRITS é atualmente compatível com a taxa média de mercado. Parece até aqui que estou solucionando bem, né? O problema. Quando de julgamento, tal, lá vai, isso aqui eu já sei, taxa média, impediria a possibilidade de abusividade, principalmente se estivermos tratando. Né? Ele liga, né? Ele fala aqui que apenas de outra mana mesmo, mais a dor, logo, registro evidente, processo de start, toda qualquer ideia de regulação, vamos colocar essa parte daqui. Ainda segundo
o banco acionado poderia perquiria a possibilidade de que não é o caso do presente. Ele também faltou da start a se desvincular de toda e qualquer start não. Além disso, eles não começam. Vamos ver mais se tem alguma coisa interessante aqui, né? Custo efetivo total. Pessoal, custo efetivo total foi matéria. Para nós não interessa. Não houve impugnação à taxa. Não houve impugnação à legalidade da captação de juros. Então não vou colocar isso no relatório, simplesmente porque não foi objeto do pedido. Não houve qualquer impugnação à capitalização da taxa de juros contratada. Também não houve essa questão da utilização da calculadora do Banco Central, tá certo? Ou melhor, ou houve planilha de recálculo, vamos ver. Não, ó, não foi contra-cheque, RG, comprovante de resistência. Então não é também matéria que a gente vai ter que se manifestar, porque não foi objeto aqui da nossa ação, tá? Então, inversão do ônus da prova também não é o caso. Honorários advocatícios, a gente sabe. Então, ao final, ele requer, acaso não seja julgado, ao final, requer, acaso acolhidas a preliminar suscitada a improcedência do pedido. Pessoal, vamos aqui de novo, porque eu acho que é importante, tá? Vamos olhar aqui nos olhos aqui, vamos, como diz um amigo nosso aqui, vamos fixar esse conceito aqui, tá? Que é muito importante. A contestação veiculou outras matérias, né? Como a capitalização dos juros, o senhor não falou nada no relatório? Não. Vamos de novo aqui. O que é que eu tenho que me ater a prolatar, quando eu vou prolatar a sentença? Eu vou ter que me ater aos pedidos que foram formulados pelo autor. Certo? É somente isso. Então, não tem por que eu ficar tratando aqui de outros assuntos que não foram tratados pelo autor em sua inicial. Eles não são objeto de controvérsia entre as partes. Então, não tem porquê, não tem nada para decidir. Tá certo? Bom, vamos continuar aqui, né? Porque juntou documentos. E aí, pessoal, uma coisa que eu acho que é super importante, super, mega, ultra importante, que a gente tem que levar em conta aqui quando a gente está verificando, né, é saber se houve a juntada do contrato, né, juntou documentos, ID, tal, cento e seis, 107 a 104. Não copiou, tá vendo? Não copiou. Tá dando algum erro aqui na plataforma. Eu estou tentando capturar aqui. Não estou conseguindo. Vamos ver se agora ele vai. Não foi. Não foi. 125, 126. 125 e 126. Tá? Bom, réplica. A gente já viu que na réplica, basicamente, o que é que ele vai dizer? Ele vai ter que se manifestar, né? Sobre as preliminares. Réplica sobre a impugnação à gratuidade, o que ele fala?
posso pegar aqui esse trechozinho aqui da réplica, tá? Às vezes, com o tempo, você só coloca ali a réplica tal. Mas, poxa, como convém aqui, né, a gente está explicando, eu vou fazer um pouquinho mais completo. Réplica tal. Alegando a parte autora, pugnando, requerendo a parte autora o não acolhimento da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, posto que, consoante demonstram os documentos que instruem a exordial, o acionante afere um salário líquido mensal baixo, sendo suficiente para prover o seu sustento e ainda arcar com as custas porventura dessa ação. Observe também que houve preliminar, de valor em controvérsia. Também, né? Também afirma que devido motivo pelo qual a preliminar de inépcia suscitada não merece prosperar. Pronto. No mérito, defende a legalidade do contrato celebrado entre as partes. No mérito, reitera os termos da inicial, né, pessoal? Ele não vai aqui se manifestar sobre outras coisas, possibilidade de revisão, né? Tudo isso que ele já trouxe lá. Vai defender de novo a legalidade. Traz uma coisa muito importante aqui, ó. Ainda que não limitados a um patamar, juros. Vamos colocar isso aqui. Assinalando que, ainda que não respeitado, praticado. Pronto. Acho que é só, não há nada mais do que eu colocar aqui, né? Possibilidade de evolução simples e tal. Pronto. Estados a especificarem as provas que pretendiam produzir e foi o despacho que determinou e tal. Manifestou-se exclusivamente a parte autora, informando que não possui provas a produzir. Vieram os autos conclusos, o relatório desse. Pronto, pessoal. Então, aqui a gente já fez, né, naquela primeira parte, a gente se preocupou em quê? A gente se preocupou bem em identificar quando o processo está pronto para a sentença e, né, e também falamos um pouco sobre a construção do relatório da inicial. Nessa segunda etapa, aqui nesse segundo vídeo, a gente está falando sobre a confecção, né, a confecção do nosso relatório a partir da apresentação das teses da defesa, da réplica e dos demais elementos que eu considero importantes para constar no relatório. Beleza? Bom, nesse terceiro vídeo aí a gente vai aprofundar um pouco, a gente vai continuar falando e a gente vai tratar sobre a fundamentação da sentença. Tá certo? Vejo vocês lá. Abraço.